NFL, sua engraçadinha. Que jogos maravilhosos tivemos hoje, não é mesmo? Eu não vou trocar de camiseta, desculpa o clubismo. Eu prometo ser imparcial, de um jeito que eu não sou no Twitter. Se você não me segue no Twitter, vai lá, Golim Underline, porque lá eu não sou imparcial. Eu torço pros Patriots mesmo e é isso aí. Mas aqui, apesar da camiseta, eu prometo ser mais tranquilo. Meus amigos, vamos falar sobre essa rodada maluca de domingo, com resultados inesperados e jogaços, e também as goleadas de sempre. Antes, eu só queria lembrar pra vocês que a parceira aqui do Golim Sports é a loja Esporte América, cara. Esporte América é uma loja com produtos oficiais licenciados da NFL, muita coisa legal. Você entra em qualquer time lá e você vai ver muito produto bacana, boné, camiseta, caneca, chinelo, um monte de coisa, cara, um monte de coisa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma visitada lá, tá bom? Meus amigos, a gente se vê depois da vinheta. Não é no próximo vídeo, não. Tô ficando maluco. Roda a vinheta, Gretão. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. O primeiro jogo que eu queria falar pra vocês é a surpresa da rodada. A vitória do New York Jets, que estava 1-5 contra os Bengals, que estavam 5-2. Os Jets ganharam de 34-31 e nesse momento estão 2-5, enquanto os Bengals estão 5-3. Cara, os Bengals vieram crescendo semana a semana, perderam para Bears e Packers, mas ganharam de Steelers, Jaguars, ganharam dos Ravens na semana passada, foram lá para Nova York para bater no saco de pancada Jets. Nada disso, cara. Zach Wilson tá fora, e aí a questão é a seguinte, como é que um reserva pode tentar garantir o lugar de um quarterback escolhido tipo top 5 no draft? Talvez batendo um recorde que ninguém nunca bateu na história além do Cam Newton. Mike White teve mais de 400 jardas no seu primeiro jogo como titular. Uma coisa que nenhum quarterback nunca fez na história desde 1950, só ele e o Cam Newton. Então, cara, bizarro, teve 3 touchdowns, tudo bem que ele teve 2 interceptações, mas ele passou das 400 jardas tendo 37 passes completos em 45, cara. Loucura! Mas, cara, é isso que é bizarro, né? O jogo até começou, os Jets fizeram touchdown, aí os Bengals fizeram touchdown, o jogo virou 17-14 pros Bengals. Aí os Bengals fizeram 24-17 e todo mundo mudou de canal, porque, óbvio, era o que se esperava. Aí ficou 24-20, aí os Bengals fizeram 31-20, mais uma vez, nenhuma graça. Aí os Jets fizeram 31-26, e aí os Jets viraram pra 34-31 com uma conversão de 2 pontos, cara. 34-31, Joe Burrow com interceptação e o jogo acabou. Cara, que jogo maluco. Destaques: Michael Carter, draftado esse ano, o running back, não o jogador de defesa. Michael Carter teve 77 jardas corridas e um touchdown e 95 jardas recebidas. Como é precioso hoje em dia na NFL você ter um corredor que também recebe bolas, isso é muito legal. Então, a gente sabe que os Jets são um time com 1 milhão de problemas, mas é uma defesa interessante, eu sempre digo isso, e que, tudo bem, levou 54 pontos, agora 31, mas, cara, é uma defesa que, pra um time que é saco de pancada, tem ali os seus brilhos, é isso que eu quero dizer. Mas pra mim isso é pesado pros Bengals, cara. Um time como os Bengals, que tá tentando coisa grande, tá liderando a divisão, querendo ir pra playoff e lutar por coisas gigantes, não é assim, tá ligado? Então semana passada a gente tava falando de Joe Burrow e Kyler Murray e essa semana os dois perderam e é isso aí. Joe Mixon não correu nada e T. Higgins teve as suas recepções, Tyler Boyd e Joe Mixon com recepções também, mas só, tá ligado? Foi basicamente só isso e os Jets mandaram muito bem. Titans e Colts, um jogaço, cara, um típico jogo de divisão emocionante, com vitória no chute final da prorrogação do Randy Bullock para ficar 34-31, os Titans agora 6-2, e eu quero dar um destaque aqui pros Titans, que eles começaram perdendo para Cardinals e Jets. Quando os Titans perderam pros Jets, todo mundo desacreditou, falou, bom, é isso aí, os Titans finalmente caíram de produção depois de 2 anos absolutamente incríveis. E aí eles ganham de Bills, Chiefs e Colts, cara. Os Titans basicamente fizeram uma corrida de playoffs ganhando de 3 times que facilmente vão estar nos playoffs. Facilmente estariam nos playoffs, porque os Chiefs e os Colts estão uma tristeza, né? Mas, cara, Tennessee nesse momento tá 6-2, isolado na liderança da divisão com o Colts atrás 3-5 e Jacksonville e Houston só com uma vitória.
E que vitória, cara. Então, de verdade, o jogo foi bem pegado. Carson Wentz 3 passos pra touchdown, Ryan Tannehill 3 passos pra touchdown. Carson Wentz 2 interceptações, Ryan Tannehill 2 interceptações. Só que a interceptação que o Carson Wentz teve, uma delas, meu Deus do céu, pra evitar um safety na hora do sec, ele pôs a bola pra cima. E aí o cara do Titans pegou a bola e entrou na endzone e fez touchdown. É burro o Carson Wentz. A temporada que ele teve lá, quase MVP, foi um delírio coletivo, só pode, né? Derrick Henry e Jonathan Taylor segurados a aproximadamente 70 jardas. A.J. Brown com 155 e um touchdown, jogou tudo que ele podia. Os dois quarterbacks erraram bastante, apesar do Ryan Tannehill ser mais preciso, mesmo com as 2 interceptações. O Carson Wentz errou quase metade dos passes. E aí, como é que foi, né? O jogo foi muito pegado, cara. Colts abriram 14-0, Tennessee empatou. Aí os Colts fizeram 17-14, Tennessee virou. Aí os Colts viraram. Aí Tennessee virou. Aí os Colts empataram 31-31. O jogo foi pra prorrogação, primeira posse dos Colts. Nada. Segunda posse, Titans. Nada. Terceira posse, Colts. E aí a interceptação do Carson Wentz. Horrorosa. E aí o que acontece? Ah, não, essa não foi a interceptação horrorosa. A interceptação horrorosa foi no final do quarto, que foi o que deu o 31-24, né? Que depois os Colts empataram. Foi outra interceptação numa tentativa de passe pro Michael Pittman, que foi interceptado pro Kevin Byard. E aí os Colts fazem 34-31 e ganham o jogo. Quero destacar o Michael Pittman, cara, que de wide receivers de segundo ano, ele tá mandando muito bem, junto com o CeeDee Lamb e junto com o Justin Jefferson, é claro. Michael Pittman tá mandando muito bem, fez 2 touchdowns aí nesse jogo. Próximo jogo que eu queria trazer pra vocês, eu vou até passar um pouquinho mais rápido, porque é Rams e Texans. A gente esperava que ia ser uma sova gigantesca, e realmente foi. Os Rams abriram 38-0 e pararam de jogar. E aí os Texans falaram, eu vou tentar fazer uma graçola. Touchdown, touchdown, onside kick, touchdown. E aí acabou. E aí ficou 38-22 mesmo, fim de jogo. Matthew Stafford com mais um jogo de 3 passes pra touchdown, passe completo pra caramba, mais de 300 jardas, mais um jogo maravilhoso dele, que continua escondido aí no caminho pra MVP. Tá realmente muito bem, porque ele é muito constante, né? Davis Mills aí também fazendo suas graçolas. A questão é que o jogo corrido dos Texans não funcionou. Em compensação, o jogo passado também não, só com o Brandon Cooks, que teve boa recepção. E é isso, sabe? Não tem muito o que a gente falar aqui, além de que os Rams estão um timaço com 7 vitórias e 1 derrota. Então, nesse momento, a divisão mais pegada da NFL tem aí Cardinals e Rams no primeiro e segundo lugar, respectivamente, com 7 vitórias e 1 derrota. Os Cardinals na frente porque venceram os Rams no confronto direto por 37-20 na semana 4. Próximo jogo que eu queria falar pra vocês, Steelers e Browns. Steelers e Browns foi aquele jogo chato e que pro torcedor foi uma tortura, cara, porque foi muito pegado. O jogo virou 3-3. Cleveland conseguiu fazer um touchdown pra ficar 10-3. Pittsburgh fez o touchdown pra ficar 10-9. Aí depois Pittsburgh fez o 15-10. Aí Browns teve fumble perdido, aí Browns teve turnover on downs e não conseguiram fazer nada, cara. Big Ben Roethlisberger, a gente xingou muito, cara, mas ele tá lá fazendo o joguinho dele, devagarzinho, sabe? E eu respeito isso. O Baker não foi o maior culpado, não teve interceptações, ele voltando de lesão agora, então aquela preocupação enorme. O Nick Chubb voltou e teve dificuldade de correr com a bola, mas estava lá o Nick Chubb. O D'Ernest Johnson se provando um excelente running back mais uma vez, com uma média de 5.5. E aí teve Jarvis Landry, David Njoku. O culpado dessa derrota dos Browns aí é muito comissão técnica, cara, de verdade. O Joe Woods não é um bom coordenador e isso é um problema. Os Steelers, com os problemas que tem, estão 4-3, cara. 4 vitórias e 3 derrotas, e duelo de divisão é sempre muito importante. Por isso que nesse momento Cleveland tá em último na divisão 4-4 e Pittsburgh tá em penúltimo com 4-3, só que Baltimore e Cincinnati apenas com uma vitória na frente. Então essa divisão tá uma embolação, cara. Destaques aqui pro Najee Harris, correndo quase 100 jardas, apesar de ter muitas carregadas, e pro Deontay Johnson, que teve quase 100 jardas aí em apenas 6 recepções. O cara mandou realmente muito bem. Jogo pegado, cara, aquele jogo cansativo pra torcida. Eagles e Lions eu também vou passar um pouco mais rápido, porque foi um atropelo. Os Lions vão muito bem contra times fortes e perdem. E quando é time que não é tão forte, perdem também. Então o time tá 0-8. A última vez que os Lions tiveram isso, eles fizeram uma temporada 0-16. E foi um jogo muito tranquilo, cara, porque o Jalen Hurts, ele passou 14 vezes a bola só. Foi aquele jogo em que as coisas davam certo. Quando corria, dava certo. Boston Scott com 2 touchdowns corridos e Jordan Howard com 2 touchdowns corridos. E é isso, acabou o jogo. Jared Goff jogando mal, apesar de
não tem interceptação e tudo mais, é o Jared Goff, sabe? A gente vê, teve fumble perdido, apesar de recuperado, mas é o Jared Goff, é aquele cara limitado que a gente conhece. Então ficou 7-0, 10, 17, 24, 41-0. E aí eles tiraram totalmente o pé do acelerador. Vitória dos Eagles, que estão 3-5. Como é que tá essa divisão maluca agora? Deixa eu ver aqui. Dallas em primeiro 5-1 e Eagles em segundos 3-5. New York e Washington 2-5 e 2-6. Eu falei Dallas 5-1 porque eu tô gravando antes do Sunday Night Football. Então amanhã eu atualizo isso aqui. 49ers e Bears deu um pouco a lógica. São dois times com bastante problema esse ano, mas os 49ers ganharam 33-22 e estão agora 3-4, enquanto os Bears estão 3-5 nesse momento. A questão é que os Bears começaram fazendo 13-6 e aí depois tomaram a virada, né? Ficou 16-15, aí 23-16, e aí os Bears até encostaram, mas o jogo acabou 33-22. Matt Nagy não tava lá em campo, e isso ajudou muito os Bears. Justin Fields teve talvez o seu melhor jogo até aqui, teve excelentes corridas, teve escapadas muito boas, passe para touchdown apesar da interceptação, mas não foi suficiente. O Justin Fields teve mais de 100 jardas. A questão é que o primeiro tempo dos Bears foi muito melhor que o segundo. É a questão do time se adaptar ao que o outro tá trazendo. Então, não funcionou muito bem as coisas no segundo tempo. O Justin Fields teve 2 fumbles, apesar de não perder nenhum, ainda bem, mas é realmente um problema, ele tem que cuidar melhor da bola. Enquanto isso, Jimmy Garoppolo correu para touchdown, Elijah Mitchell continua voando depois de voltar de lesão com 137 jardas, perdão. E Deebo Samuel com 171 jardas na partida. E aí, ele bateu um recorde do Jerry Rice. Quantas vezes você já me viu falar aqui, tal pessoa bateu o recorde do Jerry Rice? Eu já falei do Randy Moss, que é um dos melhores wide receivers da história. Mas bater recorde do Jerry Rice é realmente muito difícil. Ele bateu o recorde de maior número de jardas recebidas nos primeiros 7 jogos na história de São Francisco. O recorde era do Jerry Rice com 781, então o Deebo Samuel tá realmente jogando muito e mandando muito bem no meu fantasy. Panthers e Falcons, aquele jogo de divisão de dois times que são meio coadjuvantes nessa divisão de Tampa Bay contra New Orleans, né? E é interessante porque tá todo mundo meio enrolado ali, porque os Panthers começaram muito bem e caíram de produção, então tá essa loucura. No fim das contas, vitória do Carolina Panthers num jogo esquisito, cara. Sam Darnold errou passe pra caramba, o Matt Ryan teve 2 interceptações, Chuba Hubbard correndo bem com a bola, e foi maravilhoso porque o Chuba Hubbard teve 82 jardas e o Sam Darnold teve 66. O time somou mais de 200 jardas corridas, o que ajudou muito a franquia. Kyle Pitts foi bem tímido, então a gente esperava ver mais o Kyle Pitts e não deu certo, mas em geral foi um jogo difícil pros dois. Virou 10-9 e aí depois o segundo tempo foi ainda mais difícil. Teve field goal errado do Ku, que é muito raro de acontecer, teve muito punch e 19-13, vitória do Carolina Panthers. E como eu falei pra vocês, nesse momento Carolina tá em terceiro na divisão 4-4, Atlanta tá 3-4, Tampa Bay 6-2 e New Orleans 5-2, cara. Já vamos falar sobre esse jogo aí já. Mais um duelo de divisão foi Dolphins e Bills. Deu a lógica a vitória dos Bills, que estão 5-2, e os Dolphins 1-7, 7 derrotas seguidas. But a gente não esperava que fosse ser tão pegado. O jogo virou 3-3 também, cara. O jogo virou 3-3, começou com punch, e aí finalmente Buffalo conseguiu fazer alguma coisa que foi touchdown. E aí os Dolphins falaram, calma que a gente ainda pode dar trabalho, e não. E os Bills abriram 26-11 e acabou o jogo. O que acontece é que os Dolphins estão uma tristeza, né, cara? Mesmo quando é duelo de divisão, que os Dolphins sempre dão trabalho, não foi suficiente. O Josh Allen teve 2 passes para touchdown, correu com a bola, o jogo corrido dos Bills não funcionou nada, mas teve Cole Beasley com mais de 100 jardas. Os Dolphins pareciam os Dolphins de um ano atrás, ou até 2, porque Devontae Parker foi o principal recebedor, Myles Gaskin não conseguiu correr bem com a bola, e o Tua teve poucos passes certos em proporção ali, e ainda teve interceptação. Então realmente foi um jogo difícil para os Dolphins, como todos estão sendo, ainda mais fora de casa. Vitória dos Bills, mas foi uma vitória apertada. Os Dolphins sempre são encardidos quando jogam com outros times da divisão. Patriots e Chargers. O time de New England foi até Los Angeles no lindíssimo palco do Super Bowl SoFi Stadium e fez uma vitória gigantesca, cara. Os Patriots tiveram uma dificuldade enorme de ganhar em casa, ganharam pela primeira vez semana passada, mas em compensação fora de casa 3-0, cara. Então isso é muito interessante. Um dos piores jogos do Mac Jones até aqui, errou passes, tomou decisões erradas, apesar de não ter sido interceptado,
foi um jogo ruinzinho dele aí. O que funcionou muito foi o jogo corrido. O Los Angeles Chargers é o pior time contra jogo corrido na NFL até aqui, mas não foi o melhor jogo corrido dos Patriots, não. Eu pensava que ia ser muito mais. Teve que ter os passes ali para Nelson Agholor, para Hunter Henry, e isso foi muito bom. Aí o que acontece? O único touchdown ofensivo dos Patriots foi corrido, foi com o Damian Harris. E o resto foi na loucura que foi a segunda metade do jogo. Justin Herbert teve o pior jogo da carreira dele ano passado, quando os Patriots ganharam de 45-0. E ele teve o pior jogo da temporada até aqui contra os Patriots mais uma vez, com 2 interceptações, e as 2 interceptações doeram muito pra franquia, cara. Então começou 7-7 o jogo, touchdown dos Chargers, touchdown dos Patriots, ficou 14-7 pros Chargers, os Patriots, jogada em que foi touchdown, mas aí falta, volta e sofre fumble, por exemplo, sabe? Aquele tipo de coisa frustrante pra caramba. O jogo virou 14-13 pros Chargers e no segundo tempo os Patriots voltaram melhores e os Chargers piores. Então, na balança ali, os Patriots viraram 16-14, os Chargers fizeram 17-16, aí os Patriots fizeram 24-17 na pick six, interceptação retornada pra touchdown, em cima do Justin Herbert, e os Chargers não conseguiram fazer mais nada. No desespero, no final do jogo, faltando 10 pontos, conseguiram fazer o touchdown, mas não conseguiram recuperar um onside kick. Vitória dos Patriots 27-24. Quem tá acompanhando a temporada dos Patriots sabe, ganharam de Jets 2 vezes, ganharam de Texans muito fácil. Tava precisando ganhar de um time forte, porque ficou no quase com os Buccaneers, ficou no quase com os Cowboys, então isso realmente não dá. Os Chargers melhoraram muito do ano passado com o Brandon Staley, é verdade, mas perderam 3 jogos difíceis, que foi contra os Cowboys, contra os Ravens na semana passada, na semana retrasada, porque eles descansaram e agora perderam pros Patriots, apesar de ter ganhado de Chiefs e Browns. Então é um time inconstante, e é isso que precisa acertar, mas é um time que eu tenho certeza que vai voar muito ainda, cara, porque realmente, nesse momento tá em segundo na divisão. Jaguars e Seahawks. Os Seahawks 4-0 em casa contra os Jacksonville Jaguars em todos os tempos, desde que os Jaguars foram criados, basicamente. 31-7 e o Geno Smith tá segurando a onda, cara. É claro que o Russell Wilson poderia ter dado a vitória no jogo passado contra os Saints no Monday Night Football. É claro que podia ter sido também contra os Steelers. Derrotas de pouco ponto. Mas o Geno Smith é um reserva, cara. Ele tem que segurar as pontas e nesse jogo pelo menos ele fez. E é claro que são os Jaguars, que é um time realmente muito fraco. É um time que levou falta por ter 12 homens em campo numa jogada e na próxima pediram tempo porque estavam com 12 homens em campo. Isso é culpa de técnico, cara. Isso é culpa de comissão técnica ruim. Enquanto isso, o coitado do Trevor Lawrence vai acumulando interceptação. Teve mais uma nesse jogo. 32 em 54 passes. O Geno Smith, por outro lado, 20 em 24. 2 passes pra touchdown, nenhuma interceptação. Mandou muito, apesar dos sacks que atrapalharam ele. Tyler Lockett voou na partida com 142 jardas. Os Jaguars não conseguiram tanta coisa. No fim das contas, os Seahawks abriram 24-0. E aí foi só esperar o jogo acabar, a verdade é essa. Os Seahawks nesse momento estão 3-5, estão em últimos na divisão, que tem os 49ers com 3-4, Los Angeles e Arizona 7-1, como eu falei pra vocês, e os Jaguars na AFC Sul, na lanterninha lá, e é assim que vai continuar por um tempo. O Washington Football Team e Denver Broncos foi um jogo pegado, de poucos pontos e muita loucurada também. O Denver Broncos, ele tá com talento de bloquear field goal, que tá uma coisa absurda, cara. E aí o que aconteceu que foi um jogo difícil de começar, assim. Virou 10-3 pra Denver, aí ficou 10-10, aí o segundo tempo lento, e aí os Broncos fizeram 17-10, e aí os Broncos querendo perder o jogo, porque eles tiveram um fumble no final, provocado pelo Chase Young, mas o Washington não conseguiu fazer nada. Taylor Heinicke com 2 interceptações, interceptação bem ruim, inclusive. O Teddy Bridgewater é aquilo que a gente sabe. Jogo corrido dos dois times sofreu bastante, compensação o jogo passado também. E ficou bem por isso mesmo. Mas foi um jogo maluco de 3 field goals errados aí, isso realmente é uma loucura. O Washington nesse momento tá 2-6, lanterna da divisão. Isso foi uma surpresa pra mim, porque eu realmente pensava que ia ser melhor. Até os Giants estão na frente. Pelo menos antes do Monday Night Football de hoje, né? Vamos ver como é que vai ser. Porque o Washington ganhou dos Giants, então se os Giants perderem o Monday Night Football, o Washington fica
em primeiro lugar aí por causa do critério de desempate. O Denver Broncos, depois do começo explosivo, perderam vários jogos e agora estão 4-4 e nesse momento estão em penúltimos na divisão, porque tem um time pior, Kansas City Chiefs, que jogam no Monday Night Football. Vamos ver como é que vai ser. Por fim, a criptonita de Tom Brady na temporada regular, que são os Saints. Drew Brees saiu? Não tem problema. Jameis Winston saiu machucado? Não tem problema. Temos Trevor Siemian. Você pode dizer assim, Trevor Siemian ganhou do Tom Brady. É claro que reserva, o objetivo de um cara reserva é sobreviver. E o Trevor Siemian sobreviveu, fez passe pra touchdown e tá ótimo. O Tom Brady sofreu, cara. O Tom Brady teve 2 interceptações, errou passes, apanhou pra caramba. O jogo tava 16-7 quando virou pro intervalo pro Saints. E aí ficou 23-7 e aí Tom Brady, né, fez 23-21 e depois virou o jogo 27-26 pros Buccaneers. E não é que os Saints viraram, conseguiram fazer 29-27 e aí fizeram a pick six, interceptação retornada para touchdown em cima do Tom Brady e venceram o jogo, cara. Realmente foi um jogo difícil pro Tom Brady. Maldição dos Manning. Todo mundo que participa da transmissão dos Manning perde na semana seguinte. Todo mundo. Vê aí. É bizarro, isso é uma loucura. Jogo corrido dos Bucks, nada. Chris Godwin mandou muito, mas não foi suficiente. E só uma estatística, o Tom Brady quebra recorde todo dia, né? Mais touchdowns depois de fazer 40 anos do que antes de fazer 30, cara. Isso é... Para pensar nisso. Isso é maluco, cara. Isso é maluquice. E palmas pro Trevor Siemian por ter conseguido bater o Tom Brady em casa por 36-27. Nesse momento os Bucks ainda lideram, mas a um jogo só na frente do Saints. Meus amigos, e por fim, para encerrar esse domingo, o Sunday Night Football entre Dallas Cowboys e Minnesota Vikings, lá em Minnesota, em Minneapolis. E logo antes do jogo saiu a notícia de que Dak Prescott ia se poupar por essa partida. Acho que foi uma decisão mais que acertada, apesar da lesão na panturrilha dele tá tranquila, é uma questão de não deixar piorar. Então eu achei que foi uma decisão boa ele ficar de fora desse jogo, põe o Cooper Rush, vê o que dá. Na pior das hipóteses, se tem uma derrota, o time tá 5-2 e ainda tem muita coisa pra fazer, ao invés de perder o seu quarterback pro resto da temporada. O que aconteceu foi melhor ainda pros Cowboys. O Cooper Rush liderou a franquia pra ganhar esse jogo de domingo à noite contra os Vikings. Foi um jogo meio inimigo do entretenimento, assim, porque virou 10-3, ficou 10-10, ficou 13-13, um tempão, fumbles e tudo mais, e aí terminou com a vitória 20-16 do Dallas Cowboys, com a campanha no final do Dallas Cowboys, começando lá da linha de 25, indo passe pra Amari Cooper, e aí touchdown, e ganharam o jogo. Kirk Cousins não fez um bom jogo, fez alguns erros aí, apesar de não ter sido interceptado, 23-35, Dalvin Cook teve as suas boas corridas, mas não teve touchdown. Adam Thielen teve a sua recepção para touchdown aí, a única que o ataque fez. E do lado dos Cowboys, cara, tanto a Amari Cooper como o CeeDee Lamb passando das 100 jardas. Ezekiel Elliott teve um jogo bem tímido, mas o Cooper Rush conseguiu, cara. Conseguiu. Ganhou a partida. E era isso que mais importava. Os Cowboys agora estão 6-1. Olha que jogaço, cara. E que temporada eles estão fazendo. Inclusive o Cedric Wilson, wide receiver dos Cowboys, fez um passe em movimento pro CeeDee Lamb. O passe de 35 jardas foi uma coisa linda, cara. Muitos times gostariam de ter um quarterback daqueles. E, cara, que domingo dos quarterbacks reservas. Isso foi bizarro de se ver. Foi Mike White, Trevor Siemian, foi o Cooper Rush, então isso tudo foi muito interessante. Ver a família do Cooper Rush comemorando lá, isso foi tudo muito legal. Do lado dos Vikings, eu falei disso, né? Derrota contra os Bengals na semana 1 podia ter sido vitória. Derrota contra os Cardinals na semana 2 podia ter sido vitória. A derrota contra os Browns também foi por cagada, assim. Então a gente queria ver os Vikings subindo. Esse jogo, o que a gente viu foi os Vikings com problemas, assim, sabe? Mesmo as lesões que ferraram no ano passado não ferrando tanto agora, ainda assim, o time não foi muito bem. E é claro que a defesa dos Cowboys é uma das melhores da NFL nesse momento, e ela dificulta muito isso, mas ainda assim. E com isso a divisão fica bem pouco competitiva. Os Packers estão 7-1, e aí Minnesota, Chicago com 3 vitórias e Detroit 0-8. Então, acho que tá definido aí por enquanto, né? Claro que tem muita coisa pra acontecer, mas geralmente quando já vai assim é difícil mudar muito. Então é isso, meus amigos, esse foi o domingo. Como eu falei, várias goleadas, vários jogos competitivos e alguns jogos não tanto também, faz parte. Segunda-feira à noite, Chiefs e Giants, e é bizarro a gente pensar que talvez os Giants possam cometer esse crime, já que a defesa dos Chiefs é uma mãe fazendo um bolinho de cenoura no fim da tarde, né?
Então, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, me siga nas redes sociais, vai lá no golinhosport.com.br e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!